Início aos trabalhos desta tarde, com alguns avisos. Para aqueles que estão frequentando esta casa pela primeira vez, essa é uma casa que a gente prima pelo esclarecimento da doutrina espírita, com cursos, aos sábados nós reunimos, fazemos a doutrinária, como vamos fazer hoje, temos nas quintas-feiras da tarde o estudo do Evangelho, e às terças-feiras, cursos em diversos níveis. Desde o inicial, para aqueles que querem adentrar e conhecer a doutrina, e a partir daí, os demais níveis de desenvolvimento e aprendizado da casa. Desenvolvemos também atividades sociais. Temos basicamente dois grandes projetos. Um, a distribuição mensalmente de cestas básicas para famílias carentes, seja de policiais ou sem ser policiais, da própria comunidade, e também enxoval para gestantes, pessoas que estão realmente carentes. Nós selecionamos algumas pessoas da comunidade e distribuímos os enxovais. Aqueles que quiserem contribuir e participarem do projeto serão bem-vindos. Então vamos começar com a leitura de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Escolhemos o texto, o capítulo Zelo Próprio. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas, semelhante tabernáculo, não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação, o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e buscar as bênçãos dos irmãos de luz que com certeza estão aqui junto a nós, nos apoiando, e te pedimos, Pai, que possam ajudar a todos nós, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que estejamos sempre receptivos a tudo aquilo de bom que, por certo, nos será trazido nesta terra. Inspira o nosso irmão palestrante, Edivaldo, para que possa ser o mensageiro, o teu mensageiro. Acolhe os nossos irmãos que estão em infelicidade por não terem esclarecimento, mas com certeza, guiado pela misericórdia divina, acorrem e ocorreram nesta casa. Que estejamos todos nós, coesos e solidários,
para recebê-los e dar a nossa energia de paz, de amor e de fraternidade. Por tudo isso, Mestre amado, com a tua permissão, damos por iniciados os trabalhos desta terra. O palestrante de hoje é o nosso irmão Edivaldo, que por certo nos trará, como tem sempre nos trazido, nos premiado com o seu saber da doutrina. Que a paz do nosso Mestre Jesus de Nazaré nós consigamos sintonizar através dos mentores espirituais que trabalham nesta tarde. Então é um prazer estar aqui mais uma vez no NEPAM, no Núcleo Espírita da Polícia Militar, trazendo a nossa contribuição doutrinária para o tema Família, fonte primária de valores e virtudes. Então todos nós que aqui estamos presencialmente ou virtualmente através do canal Amigos do NEPAM, estamos ligados a grupos de espíritos que constituem a nossa família agora, neste momento, nesta encarnação, não é verdade? Grande desafio, grande laboratório, grande oficina de trabalho. E aí nós lembramos aqui uma mensagem que está lá no livro Jesus no Lar. Olha o título do livro, Jesus no Lar. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Então, assim o espírito se identificou. E temos notícias que ele viveu na época em que Jesus estava circundando, porque além dos discípulos e apóstolos, tinham espíritos que viviam no anonimato, no meio da multidão, aprendendo o que Jesus ensinava e divulgando também. Olha que maravilha! Uma vez alguém me indicou um livro daquela médium mineira, que me falha o nome agora, e que tem lá o discípulo anônimo. O texto é uma maravilha. Fala justamente de um espírito encarnado que andava no meio da multidão às escondidas, onde Jesus estava, ele estava presente. E depois que Jesus retornou, ele continuou fazendo o trabalho e não fazia parte do grupo. E Jesus já havia dito, né? Aqueles que não são contra nós, é por nós. Então, está fazendo bem que prossiga. E Nélio Lúcio, nesse livro, Jesus no Lar, grande sugestão para o culto do Evangelho no Lar. Segundo capítulo é a Escola das Almas. Jesus tinha o hábito de se reunir na casa de Simão Pedro, porque lá ele achou mais aconchego, né? Uma questão espiritual também, digamos assim, que ele se reunia para conversar com o povo de um modo geral durante a noite. Após as andanças durante o dia, nos concertos que ele fazia, nas divulgações, e naquela noite ele ficava sempre à disposição para que qualquer pessoa pudesse lhe perguntar o que quisesse. Olha que maravilha! Imaginemos nós lá, com certeza a gente ia querer saber coisas. Quem falou essa noite foi a sogra de Pedro. Todo mundo silenciou, ela levantou a mão e disse: Mestre, o que vem a ser a nossa vida no lar? Todo mundo ficou em silêncio. O mestre disse: por que minha irmã está fazendo essa pergunta? Ela disse: sabe por quê, mestre? Porque no início tudo são flores, promessas de felicidade, mas no decorrer do processo começam a aparecer os espinhos. Ela se sensibilizou de tal forma que começou a chorar. Aí o mestre começou a dialogar com ela dentro da profissão dela. A profissão dela era cozinheira. Ela cozinhava, passava para os viajantes. Ele pergunta: o que tu fazes com as lentilhas que coloca no fogo para servir aos comensais? Ela disse: eu trato, eu lavo, boto no fogo. Ele diz: aqui se não amolece, o que é que você faz? Ela diz: eu separo. Separo para quê? Para não ferir a boca do comensal distraído. Aí ele diz: assim também, minha filha, é a nossa vida no lar. O lar é um curso ligeiro que nós estamos vivenciando entre quatro paredes para aprender a conviver com a família universal, que é a família maior. É como um forno depurador, um cadinho depurador de almas, e é a primeira escola do Espírito. Já imaginamos? Pai e mãe são os primeiros professores.
O espírito do ventre materno já começa a receber as primeiras lições de educação, de acordo com aquele espírito ao qual ele está vinculado naquele momento. E ela disse, mas mestre, é aqueles que convivem e não aprendem, é da mesma família, mas não aceita a educação, é renitente, é teimoso. Aí ele voltou e disse, o que é que tu fazes com as lentilhas que não amoleceram? Ela diz, eu separo e jogo no lixo. Ele disse, assim também é esse curso ligeiro. É igual a uma flor que durante o dia está exalando perfume e à tarde já murchou. Então a vivência do núcleo familiar é rápido, considerado com a eternidade a qual nós estamos vinculados para sempre. Eles serão separados por um tempo até aprenderem a reaprender a educação que está sendo dada naquele vínculo e naquele núcleo familiar. Quantos de nós já devemos ter ouvido alguém dizer assim, olha, fulano nem parece que é da família, né? Dá um trabalho, mas esse que dá o trabalho é justamente ele veio porque ele tem trabalho para dar e tem trabalho para receber. Ele veio para ensinar e veio para aprender. E assim estamos nós nesse núcleo familiar. Agora, encarnados. E essa parentela, como já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vai muito mais além do que nós possamos imaginar, porque conosco só tem uma parcela pequena. Imaginemos que estão desencarnados, que podem vir no decorrer do processo, né? Cada dia chega um, e tem aqueles que não virão. O mestre falava em casa de Pedro. E uma certa feita, na casa de Simão Pedro, já tarde da noite, foi ouvido bater na porta. Estava o mestre Jesus, Tiago e André, e eles foram atender. Quando eles atenderam, imagine quem era, o doutor Nicodemos, senador da lei. E ele pediu desculpa pelo adiantado da hora e disse, mestre, porque todos o chamavam de mestre. E João da Igreja disse que foi o único título que ele aderiu. Porque naquele momento, todos que falavam em público a partir dos 30 anos de idade eram considerados mestres. Desculpa-me pelo adiantado da hora, mas eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta que está me incomodando. O Senhor só pode ter vindo da parte de Deus. Ele diz, por quê, meu filho? Porque o Senhor faz coisas maravilhosas que até então eu não vi ninguém fazer. Como é que tu consegues fazer? Aí ele diz, em verdade eu te digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele dá um susto. Como nascer de novo? Eu já idoso poderei voltar ao ventre da minha mãe para tornar a nascer? Ele disse, não. Admira, disse, o senhor, o doutor da lei, não está alcançando a fala que eu estou trazendo. O que é nascido da carne é carne, e o Espírito vem de Deus, que é o Criador e mantenedor da vida. Através das diversas encarnações, tomando um novo corpo para se aperfeiçoar nas suas potencialidades. André e Tiago regalaram os olhos e os ouvidos e ficaram em brasa. Quem nos conta é Humberto de Campos. E ele saiu de lá, agradeceu, beijou a mão do mestre, enrolado numa capa, né? Que ele não desejava ser visto pela comunidade visitando um profeta, um pregador, como era considerado todos que apareciam na época, só que esse Jesus é diferente. E ele foi embora e voltou para continuar ensinando a lei, mas nós temos certeza que Nicodemos modificou a sua postura, a sua fala. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Nicodemos sai, André e Tiago olham para o mestre, mestre, por que o senhor ainda não falou isso nas montanhas, no lago, na barca? Calma, meu filho, tudo tem sua hora, porque ainda não é o momento. Você viu que o doutor da lei ainda não entende? Imagine o povo no nível que se encontra. Mas fique tranquilo que vai chegar a hora que a humanidade vai saber. E essa hora chegou. Nós estamos à mão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que pega esses capítulos essenciais da moral, da perfeição, dos núcleos familiares, e Kardec submete à equipe. E a equipe aclara para nós, para nos dizer que nós estamos ligados ao núcleo agora,
que é o melhor que nós conseguimos alcançar para esta encarnação. E esse núcleo, como ele disse lá, a história de Pedro, é o forno depurador, onde cada um de nós estamos vivendo, aprendendo com os erros e com os acertos, tanto os nossos como dos outros. E os erros dos outros servem para quê? Para que nós fiquemos atentos, para não cometermos também. Porque não é fácil a convivência. Tem famílias e famílias ainda no planeta Terra, na sua maioria, todas em processo de expiação e prova, não poderia ser diferente, porque a categoria que damos ao planeta é essa, nós, os espíritos, que estamos expiando e provando. E aí hoje, com a clarada da doutrina espírita, vai ficando mais fácil. E Joana de Ângeles nos diz que a família é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física. Não tenhamos dúvida. Quantas perguntas nós fizemos e poderíamos vir a fazer sobre determinado membro em família, e a doutrina vai responder. Através desse princípio que é lei divina, não é lei humana, que é chamada pluralidade das existências. Que significa que as nossas existências do corpo físico são várias. A nossa vida é única. Nós somos espíritos criados desde aquele momento e permaneceremos para sempre. Agora, o estado em que nós nos encontramos agora, nós os encarnados, estamos em mais uma das encarnações que nós já tivemos no passado. Para quê? Para que nós possamos evoluir e alcançar o projeto de Deus que foi colocado em nosso planejamento. Não alcançaremos os mais altos degraus de evolução se nos harmonizarmos com todos que estão à nossa volta. E principalmente com o núcleo familiar. Então nós temos uma proposta muito interessante através de Jesus, através do Espiritismo, que para nós convivermos bem em família, nós precisamos passar pelo processo do autoconhecimento. Quando eu falei no livro Jesus no Lar, ele foi criado justamente pelos apelos dos encarnados para melhorar sua convivência em família, quando os Espíritos nos trazem a prática do culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, acho que a maioria que está aqui sabe, né? Quantos benefícios, quantos nós atraímos os encarnados e atraímos os desencarnados também. Para que essa fonte de bênção, de bondade, de misericórdia, de justiça, de prova, de expiações, nós continuemos firmes. Porque os mais velhos mesmo, é comum que seja assim na lei, né? Eles vão retornando mais cedo antes de nós, e nós vamos ficando, utilizando a educação que deles recebemos, convivendo da melhor forma possível, para poder nós aprendermos a ser felizes e aperfeiçoar esse nosso processo de educação espiritual. Então, essa família é uma instituição divina, que acontece bem antes de nós estarmos aqui. Assim como há a pluralidade dos mundos, também existe a pluralidade das existências, isto é, o espírito reencarna diversas vezes em corpos diferentes. Para quê? Para descobrir o reino dos céus. Que ele disse, quando os apóstolos perguntaram, mestre, esse reino que o Senhor ensina, onde é que ele está? Quando é que ele vem? O mestre respondeu, não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque ele está no íntimo, ele está em vós. Ele está entre vós. E aí vem a codificação enviada por Jesus para nos dizer a Kardec e para nós que a lei divina está escrita onde? Em nossa própria consciência. Então nós sabemos qual é a nossa destinação. Nenhum espírito foi criado para o mal, nem para a violência, nem para a maldade, seja encarnado ou desencarnado, estamos fadados à angelitude. E para isso, nós precisamos de seres que nos antecedem e se candidatam por necessidade a serem, pelo menos, pai e mãe. Alguns conseguem conviver com esses, outros não conseguem, né? A gente conhece vários, que pega a sua mala, vai embora, vai conviver com os amigos, porque a gente não está conseguindo conviver com os familiares.
Isso é real. O Evangelho nos mostra. Porque esses espíritos ainda não têm afinidade espiritual. A parentela, por enquanto, é somente corporal, consanguínea, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas cadê a afetividade? É isso que nós estamos desenvolvendo nesse núcleo familiar, que chegamos um dia e estamos até hoje. Aqueles que conseguiram permanecer. Porque acho que todos nós conhecemos alguém, por exemplo, que não dá mais para conviver, fez a mala e foi embora. Menos mal. É melhor que vá conviver à distância do que está trazendo desconforto, está trazendo até agressões físicas, morais, mentais para aquele núcleo que estará se comprometendo para amanhã, para o futuro. Então essa é a cara da nossa família na Terra. E não poderia ser diferente. O Evangelho nos fala também da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Quantos pais têm decepções com filhos? Filhos legítimos, do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo sangue. Chega em determinado momento, comete um ato desatinado, que esse dói mais. Porque quando é alguém que a gente conhece, a gente diz, mas fulano, você, eu jamais esperava isso, não é assim? Porque dói mais. Quando é um chamado estranho, que não é da família, a gente até, dá para contrabalançar. Imagine um filho e uma mãe passando por uma situação dessa, um pai. É uma dissertação imensa em gratidão dos filhos, laços de família, quando ele nos disse, quando os espíritos deixamos aqui essa vivência no plano físico, retornamos ao plano espiritual. E se houve alguma malquerência, alguma desavença, nós levamos isso conosco. Mas depois de muito tempo, depois de se matricular na escola do Evangelho, os espíritos rogam aos leitores espirituais que eles querem melhorar aquela situação. E aí vai se preparar. Porque ninguém reencarna de uma hora para outra. Isso leva tempo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vai aprender, vai estudar, vai saber. E já sabe também que aquele núcleo a quem foi prejudicado ou que prejudicou é o melhor para ele. É lá que eu vou reencarnar? É. E aí, vai ter que reencarnar. André Luiz traz o caso de Segismundo, o espírito, que estava desencarnado na obra, se não me falha a memória, Missionários da Luz, que ia encarnar como Adelino pai e Raquel mãe. Quem era o Adelino e Raquel? Foram amantes do passado, do qual era um trio amoroso. E que Segismundo tirou a vida de Adelino, física. Mas depois que passaram para o plano espiritual, se harmonizaram, aprenderam, Adelino e Raquel vai reencarnar primeiro, e você vai ser filho deles. Tomou um susto. Eu, filho deles? Como é que eu posso? Você é filho daquele a quem eu tirei a vida? Sim. Graças a uma lei misericordiosa que se chama esquecimento do passado. É lei divina também. É por isso que nós não lembramos e nem devemos lembrar na íntegra das nossas encarnações passadas, porque muitas vezes nós estamos dando conta daqui agora, né? Imagine lembrar. Graças a Deus. Isso não é motivo para não crer, para não entender o processo da reencarnação. Porque alguns que ainda não estudam a doutrina dizem, não vem com essa de reencarnação, não, eu não lembro de nada, como é que eu... Às vezes eu vi na camisa de alguém, caminhando no escritório lá, escrito assim, se não lembro, não fiz. Eu digo, você que pensa. Não é? E nós sabemos que nós estamos aqui nos depurando nesse forno chamado forno depurador. De modo que... Sim? Ele fez que não lembra. Fez que não lembra, nem para disfarçar. Mas volta, está na moda, né? Quem não quer lembrar disso, não lembro, não fiz, não venha com conversa. Quando faz uma terapia necessária, que vai lá e descobre. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade, ou seja, a vida única, não tem significado para nós termos vínculos com espírito algum. Mas isso não é racional. Nós chegamos aqui, em qualquer lugar, na sociedade, de repente a gente vê uma pessoa que nunca viu a primeira vez. Mas um laço de simpatia muito forte, fulano,
parece que eu já te conheço de algum lugar. Não, a gente está se vendo pela primeira vez. E é uma afinidade, começa a falar, começa a descobrir identidades. E essa afinidade torna uma amizade profunda que muitas vezes o indivíduo não tem com aqueles que estão do seu lado. E lá no Evangelho diz assim: vocês estão enunciando algo verdadeiro. Porque esses espíritos que nós já temos afinidade, nós já construímos no passado. E eles não precisaram vir agora conosco no mesmo núcleo familiar, consanguíneo. Porque esse laço espiritual que Deus uniu e ninguém separa. As nossas afinidades espirituais que nós já construímos. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados, e tem aqueles que nós ainda estamos na rusga para conviver melhor. Então a reencarnação fortalece os laços. Porque se fosse único, todos nós chegando aqui pela única vez e não voltasse mais, o que é que justifica eu gostar de alguém ou eu não gostar de alguém, se eu estou encontrando aquele indivíduo pela primeira vez? Não é dúvida isso aí? Então a consciência nos chama a atenção. Teria que ser igual para todos. Alguns acreditam que o espírito reencarna é criado no momento do nascimento. E a doutrina vem dizer não. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Porque já renasceu em outros momentos. É criação divina que precisa passar pela matéria para auxiliar a matéria a se depurar, e nós também vamos evoluir. Estamos nós aqui para quê? Para aprender a conviver com a família universal, que é uma família imensa. E aí entram os laços familiares. A família é uma instituição divina com planejamento que acontece antes dessa vida. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos uma melhora, uma felicidade, enquanto a gente estiver fugindo. Nós não aperfeiçoamos o que viemos aperfeiçoar aqui. Lembra de Jesus, quando estava conversando mais uma vez com os discípulos, com o povo de um modo geral? Chega alguém e diz: mestre, está lá fora sua mãe, seu pai e seus irmãos me chamando. Aí o que ele responde? Quem são pai, meu, mãe, irmão? Se não, todos aqueles que fazem a vontade de meu pai, eis aqui. E apontou para a multidão, para os discípulos, para os apóstolos, para todo mundo que estava presente. Porque todo aquele que faz a vontade de meu pai é meu irmão e minha mãe. Para alguns foi um suspense, como até hoje ainda é. Jesus estava renegando a família? Não. Ele estava aproveitando o momento para deixar para nós mais uma lição. Aqueles espíritos que estavam ligados com ele, alguns ainda não tinham vínculo espiritual, só estavam ligados mesmo pelos vínculos corporais. Então, porque todos nós, centelha de Deus, em expansão, é o que se chama evolução e aperfeiçoamento, um dia estaremos no reino de Deus, porque ele está desenvolvendo aqui em nossa própria consciência. Por isso que ele disse a Nicodemo: ninguém verá, ninguém vai presenciar, ninguém vai experimentar, ninguém vai viver, porque uma encarnação só é impossível. É impossível. É a lei da reencarnação que faz com que os laços de família se ampliem cada vez mais. Com a reencarnação, como ficam os vínculos entre os familiares? Os vínculos não sofrem. Lá no Evangelho ele chama a atenção. Tem alguns que ficam temerosos. Não, eu não vou reencarnar tantas vezes assim, porque eu não vou ter vínculo com tanto espírito. Aí ele diz: fiquem tranquilos, porque são os mesmos espíritos, mudando apenas de lugar. Pai, mãe, irmão, tio, primo, sobrinho, muda-se de posição para resolver aquela questão, utilizar o amor maternal, o amor paternal, o amor fraternal, o amor conjugal, no mesmo núcleo. E Joana nos diz que os personagens, nós, retornamos ao mesmo cenário, com os mesmos do passado. Só que muitas vezes mudamos as posições onde nós nos encontramos. Para que esses laços vão se depurando, se transformando numa oficina de trabalho, num local de aprendizado, num hospital, porque como é considerado o planeta Terra, espíritos ainda necessitados, que nós ainda somos,
Porque, como eu disse a mensagem de Emmanuel, assim como nós cuidamos do corpo, precisamos cuidar do espírito, porque tem micróbios que também afetam o espírito, chamado de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Esse dá um trabalho incrível para a gente tomar um medicamento que se chama Evangelho. O corpo a gente vai fazer os exames, passa o medicamento, a gente toma, vai aliviando. E o orgulho, que está muito prepotente, o ego doente, que se chama egoísmo, para poder fazer e não fazer. Esses são as dores da alma, como diz o nosso irmão Hamed. De modo que, com a encarnação, com a lei da reencarnação, os espíritos formamos família, não somente aqui, no plano dos encarnados, mas como também no plano dos desencarnados. Existem núcleos, aqueles que nos antecederam, estão reunidos em algum lugar, trabalhando, despertando, nos aguardando. Alguns estão chegando na família, são os netos, são os sobrinhos netos, né, que estão chegando, os novos de agora, renovando o núcleo familiar. E quando chega, a gente olha assim e diz, isso aí parece que é da família. Parece que eu conheço, não sei de onde. Porque essas indas e vindas, como diz aquela música do outro lado, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dá um abraço para me apertar. Estou chegando. O trem que parte é o mesmo trem da partida. De um lado e do outro. Isso acontece constantemente, está ocorrendo agora, e nós não temos todas as notícias dos que desencarnam e dos que estão repousando. Nos núcleos familiares na Terra. E não esqueçamos que Jesus é o membro da família mais velho, que está nos acompanhando, nos assessorando, em nome do Pai, que confiou a Ele essa tarefa. Afeição e união entre os espíritos. Como fica essa afeição e união? A união e a afeição que existem das pessoas parentes são indícios de simpatia anterior que as aproximou. Então, a simpatia criada em algum momento, isso nos aproxima. Ninguém está em lugar algum por acaso. Seja espírita, na igreja, no campo, no trabalho, na família, na escola. É lá que nós encontramos nossos afins, né? Quanto tempo nós levamos com aquelas pessoas, criamos laços de amizade, laços de afetividade. Está no espírito. O corpo é matéria, não pensa, não age sozinho, tem vida própria, mas o ser espiritual é que é inteligente. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações dos espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo. Aprender e ensinar, ser educado por aquele núcleo que ali está e dá muito trabalho. Tem alguns que dão tanto trabalho que o pessoal não consegue segurar mesmo e termina colocando no mundo, como nós vimos aí, muitos seres que estão abandonados em algum lugar, né? Saíram daquele núcleo, estão vivendo experiências fora da família, quando reencontram lá fora as suas afinidades. Que às vezes não estão seguindo um bom caminho. Mas acontece, porque a parentela é muito extensa. Tem aqueles que já estão ajustados, equilibrados, mas tem aqueles que ainda precisam equilibrar-se e reajustar-se também nesse processo de educação espiritual. O egoísmo e a reencarnação, como é que fica? O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é o fundo egoístico. Diz os Espíritos lá no Evangelho, que é puro egoísmo. Quantas vezes, para com os filhos, às vezes não se quer ter muito, hoje em dia já não pode, né? Porque às vezes não sabe se vai ter condições de dar condições e amar a todos. Mas quando o amor começa a despertar, o egoísmo começa a diminuir. E aí ele diz, prova naquele que eu sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. É um esforço. Mães e pais que têm muitos filhos que bem sabem disso. E percebem que cada espírito se apresenta de forma diferenciada.
Então está aí a diferença em perceber que são seres espirituais diferentes, cada um tem a sua trajetória. Cada um de nós fomos criados em determinado momento, apesar de estarmos todos no planeta Terra na mesma escola, mas cada um tem suas experiências próprias, individuais, pessoais e transferíveis. No núcleo da família também é assim. Jesus respondeu sabiamente lá para aquela matrona, dizendo que essa convivência em família é um curso ligeiro para que nós possamos aprender a conviver com a parentela inteira, que é chamada família universal. Imagine primeiro com a família do planeta Terra, espíritos diversos, nós chegamos a 8 bilhões de espíritos só encarnados. Imaginemos desencarnados que estão se preparando, né? Para voltar para essa experiência, nascer de novo. Consequência da anti-reencarnação. Que consequência teria na sociedade se não existisse a lei da reencarnação, do retorno, da volta, do consertar, do fazer de novo? Só teria castigo. Está fazendo o que não presta, vai para o fogo eterno do inferno e queimar eternamente. Imagine. Um Deus que nós dizemos que é Pai, Jesus ensinou assim, Ele é Pai. Quando for conversar com Ele, diz: Pai nosso que estás nos céus. Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam assim. E aí eu lembro de uma obra muito antiga, O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Há muito tempo, assim, quando eu conheci a doutrina, eu encontrei essa obra e guardei. Creio que ainda tenho ela em casa, porque era raro. Foi escrita por quem? Por um irmão evangélico. Ele frequentava a igreja evangélica, lia a Bíblia, mas ele não concordava de maneira nenhuma com as interpretações que os irmãos dele faziam. Ele tinha algo aguçado, algo mais. Ele aí começou a se debruçar no estudo, a pesquisar dentro da própria Bíblia, se não tinha algo mais além do castigo, se não tinha outra possibilidade de Deus fazer com suas criaturas e não lançá-los no fogo eterno. Pesquisou tanto que escreveu essa obra. Quando os irmãos da igreja souberam que ele estava, muitas vezes, não ia ao culto, porque ele estava pesquisando, começaram a orar por ele. Ele dizia que era o quê? Obra de Satanás. Coitado de Satanás. Satanás leva toda a culpa quando a gente não quer assumir os nossos erros. E aí ele disse: agradeço a vocês, meus irmãos, eu sei que vocês gostam de mim, porque cada vez que vocês oram, estão me dando mais força, coragem para publicar essa obra. E ele pega capítulo a capítulo, disseca todos e mostra a possibilidade da reencarnação. E o que eu quero trazer aqui é um poema de Jaime de Andrade, é o autor, que ele botou nesse livro, e esse poema chama-se Julgamento. No julgamento está o Deus Todo-Poderoso de um lado e o Satanás do outro lado. E as pessoas que iam ser julgadas estavam sendo trazidas pelos anjos. Quando veio uma mãe, que foi uma pessoa maravilhosa, boníssima, foi julgada pelo Todo-Poderoso para o lado dos anjos, porque você vai para o céu. Neste mesmo momento está vindo o filho daquela mãe, que não foi uma flor que se cheirasse, praticou muitas coisas danosas, e o julgamento você vai para o lado do Satanás, você vai para o inferno. E o que se passou, ele coloca lá, o que se passou, ninguém descreve, e até hoje ninguém esquece. A mãe largou a mão dos anjos e passou para o lado do seu filho. E o Todo-Poderoso perguntou: mulher, onde vais? Ela disse: eu vou para o inferno junto com meu filho. Eu deixo para o Senhor e para essas mães que não têm amor aos seus filhos esse céu. Mas eu vou, porque as minhas lágrimas vão sanar a dor de meu filho. E ficaram todos espantados, mostrando que um ser espiritual humano pensou dessa maneira, quanto mais o Criador. Então não existe sofrimento eterno. O sofrimento é até quando o ser tome consciência e queira renascer de novo, não somente tomar um corpo físico, porque nós aqui estamos renascendo a cada minuto, a cada hora, a cada segundo. Quantas vezes o indivíduo passei por um período ali, meu Deus, eu nasci de novo.
E o que é que eu vou fazer de novo agora, já que eu renasci de novo? E aí ele volta para cá. Então a lei da reencarnação. Sem reencarnação, para-choque de caminhão já, viu? Sem reencarnação e a justiça em lugar algum. Então é melhor que o Pai nos convoque para consertar, para arrumar aquilo que nós, na ignorância, destambelhando em algum momento. E não é castigo, porque Deus não tem como castigar. Ele sabe perfeitamente que as criancinhas que ele confiou a Jesus não vão se perder, porque Jesus afirmou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Deixai-me a minhas criancinhas. É um símbolo maravilhoso. As criancinhas são todos os espíritos que estamos aqui no planeta Terra, ainda tateando para encontrar a felicidade, encontrar a nossa perfeição. Com a reencarnação, ascendente e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia, isso quanto ao passado. Não é melhor que seja assim? Nós estamos nos depurando, gente. Cada vez que a gente encontra aquela pessoa que a gente gosta, isso vai aumentando cada vez mais, porque a convivência é boa, é saudável, é sadia. E aqueles que nós ainda não gostamos, que existe também, aqueles que ainda não gostam de nós, é aquele que nós temos antipatia. Ainda estamos fazendo esforço para não aumentar, graças ao conhecimento que a gente ainda tem. Teoria para colocar na prática. Orar por nós e orar por aquele espírito, né? Esteja encarnado ou não, para que a gente consiga se afinar neste momento desta encarnação, para quando retornarmos, a situação está bem melhor. E aí nós vamos dizer assim: graças a Deus, eu consegui. O futuro sem reencarnação. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas se acha irrevogavelmente determinado após uma só existência. Termos nossos que creem assim, cada um tem o direito, o livre-arbítrio de crer, de abraçar suas propostas de conhecimento, só que reencarnação independe de religião. São leis universais que os Espíritos vieram revelar para nós, como a existência do Criador e mantenedor da vida, criando apenas dois princípios, o princípio matéria e o princípio espiritual. Eles se acoplam em determinado momento, desde o momento da criação, para um auxiliar o outro no seu processo evolutivo. Mas para isso existe também a pluralidade das existências. Não é uma única, porque não dá tempo. Imagine, por mais tempo que a gente demora na matéria, 70 anos, e hoje está bem prolongado, né? 6, 115, 120, é pouco diante da agilitude que nos aguarda. Tem a pluralidade das encarnações e a pluralidade dos mundos, onde muita gente se esbarra e diz: não, eu só vou até aqui, só planeta Terra, que nada. E aí ficam limitados. Alguns é porque ainda não conseguem mesmo espiritualmente expandir esse conhecimento, essa razão, mas outros terão seus interesses. E nós que estudamos a doutrina espiritualista e a doutrina espírita que está nesse capítulo, amplia a nossa capacidade, porque eles dizem que existem vários mundos, e cada mundo os habitantes são de acordo com o nível e a sua necessidade onde se encontram. E nós estamos aqui, planeta Terra, o planeta azul. Eu vi Marquinhos falando aqui semana passada sobre esse planeta que a gente olha para cima assim e dá graças a Deus. Eu e o André Luiz, que chegou no plano espiritual na colônia, ele olhava no sol e disse: que maravilha! Que sol lindo é esse? O mentor disse: olha, André, esse sol é o mesmo de lá que você estava, viu? Lembra que a colônia está bem próxima da Terra. Quantas vezes a gente não admira, né? Graças a Deus, hoje as pessoas estão vindo admirar a bela natureza que o nosso planeta nos oferece. O destino das almas se acha irrevogavelmente determinado após a sua existência. Não tinha outro jeito. Só estou vivendo aqui essa existência, acabou, acabou. Das duas cores apareço, deixo de existir,
como creem os materialistas, né? Que só é matéria o corpo, não existe nada habitando esse corpo. E aí desaparece, acabou tudo. E aí perde todo o significado de tudo que a gente fez, está fazendo, porque uns seres melhores do que nós estão aqui no meio de nós, dando exemplos maravilhosos. Desde a época de Jesus, e bem antes disso, ele já enviava os mensageiros para que viesse à Terra nos ensinar e dizer que é possível nós convivermos juntos. Quando estiver difícil, vamos pedir ajuda aos nossos mentores espirituais. Não esqueçamos do nosso anjo de guarda. Ultimamente, eu tenho nas palestras sempre chamado a atenção que às vezes a gente esquece que tem um amigo espiritual, onde uma das tarefas dele é nos conduzir para o crescimento, para o aperfeiçoamento moral e espiritual, que é o nosso anjo da guarda. Nos conhece, às vezes já vem nos acompanhando há diversas encarnações. Então, sabe nossos pontos positivos, nossos pontos fracos, nos estimulam bem. Então, enviamos a Ele a oração, pedindo ajuda, pedindo força, coragem, determinação, para que nós consigamos elevar esse grupo que está conosco agora e nós vamos juntos. Porque faz parte do processo. Conforme tenha vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Pronto. A existência única seria assim. Fez maldade? Vai para o inferno, acabou. Foi bom? Vai para a bem-aventurança mineral. E aí a gente pergunta, e o Pai, o Criador, o mantenedor da vida? Ele faz o que mesmo? Então a doutrina chegou no momento próprio. Século XIX, metade, a invasão organizada se apresenta sob a orientação do Espírito Verdade para esclarecer para nós, que já era o momento para falar essas coisas que ele não pôde dizer naquele tempo. Quando o Tiago e André perguntou para ele, mestre, por que o senhor ainda não falou? Tudo tem sua hora. Deixa a humanidade amadurecer mais, que aí nós vamos revelar. E os Espíritos vieram por toda parte para nos falar de tudo que nós já podemos entender agora nesta encarnação. E aí, aqui finalizando, eu trouxe aqui para o nosso aperfeiçoamento moral. A lei reencarnacionista é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar. É melhor que seja assim, do que morreu, acabou. Nós estamos aqui pela primeira e nem pela única vez. Não é a primeira devido ao nível intelectual que nós já temos, o nível moral. Já estamos no segundo degrau da escala, um mundo de expressões e provas. E não é a última, porque ainda não aperfeiçoamos. Perfeição moral, como diz o Evangelho, o espírito mais evoluído que se encontra na Terra, junto à humanidade, questão 625, veio de Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. É nele que nós estamos nos espelhando e sendo atraídos por ele, para que possamos fazer o melhor por nós e pelo núcleo que nós estamos iniciando agora e também estaremos fazendo pela humanidade inteira. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos conceda sua paz. E que as reflexões desta tarde possam ficar lá no fundo do íntimo e na consciência de cada um de nós. Obrigado, muita paz. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando
a minha mente e o meu corpo. Pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus,